Segundo ponto aqui para a gente pensar quem vai guiar a nossa vida em 2023, eu diria serão os relacionamentos. Uma outra possibilidade, será que os nossos relacionamentos estão nos influenciando de tal forma que estão nos guiando, né? Um texto muito clássico, muito conhecido, é 1 Coríntios 15:33, vamos ler juntos. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se engane. Em primeiro lugar, aqui está o primeiro erro. Não acho que não tem nada a ver. Eu sempre me lembro da vida de adolescente. Mamãe falava, né? Era mais mamãe e papai, mas mamãe falava, essa amizade não é boa para você, esse amigo não está sendo bom, está te influenciando de coisas ruins. É a gente, né, Adriano? Pegou a Adriano. A gente olha para o pai e para a mãe, vocês são muito velhos, muito careta. Eu até concordo, seu pai está velhinho mesmo, mas... Calma. Mas a gente, quando é mais novinho, a gente fica achando que assim, não tem nada a ver. Esse é o primeiro erro. Não se engane. E o que diz más companhias? Aqui está um problema. Quem é que vai definir essa má companhia? Qual que é o padrão? Percebe como é que é difícil? Claro, você vai dizer, é a Bíblia que tem que definir. Por isso que a gente tem que voltar e entender e estudar. Mas muitas vezes a gente não percebe e essas coisas vão nos influenciando. É aquele relacionamento ruim, até no nosso trabalho, aquele amigo possessivo, pesado, que quando você vê, você não entende o que está acontecendo. São relacionamentos, são pessoas que estão nos envolvendo. E aí você chega naquele ambiente de trabalho, é só fofoca. Ou naquele grupo do condomínio. Gente, que coisa, né? É uma maravilha morar em condomínio, sabe? Principalmente o grupo, né? O grupo do condomínio. Eu entrei no grupo, não tem muito tempo. Gente do céu, é só fofoca, reclamação. Tomara que ninguém veja. Misericórdia. Se fosse pegar o Penteca, assim, é o espírito da reclamação que entra nas pessoas. Que é uma coisa absurda, gente. Você não vê... Um elogio assim murmuração pura. Tem coisas a melhorar, tudo bem, vamos caçar os meios, né, o ambiente certo e discutir e buscar resolver, mas não ficar metendo pau na vida dos outros o tempo inteiro, não dá. Meu Deus do céu. Mas companhias, está aí. E o que faz? Talvez é uma dica para a gente perceber esses maus relacionamentos. O que acontece? Muda os seus bons costumes. Corrompe seus bons costumes. A gente não percebe, a gente começa a mudar. E está aqui uma dica boa para a gente. Eu falei de Salomão que foi envelhecendo. Então, uma coisa boa é a gente parar e olhar um pouco para trás. Né? Olhar um pouco lá quando a gente era novo convertido. Olhar um pouco para as nossas atitudes, nossas palavras. Espera aí, porque eu estou mudando o meu jeito de agir. Eu estou ficando mais, sei lá, irado, palavrão, não estou ligando mais. Porque quando você converte, você aprende a mudar o palavreado, não é assim? Não, vamos mudar o palavreado, tal, e fica. Só que vai passando o tempo, você começa a achar que é igual Deus, você já sabe bastante, né, quem é Deus para ficar dando norma, aí a gente começa a relaxar até nisso. Então, a música do David Keeler, que é muito boa, é uma música para criança, né? Que diz assim, ó, quero ser como criança. Quem conhece essa canção? Te amar. Voltar à inocência e acreditar em ti. Aí vem a adolescência. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Eu amo essa letra, essa canção, que reflete muito essa simplicidade da nossa dependência de Deus lá do início. E o tempo passa, a gente vai deixando, os relacionamentos vêm. Porque, gente, igreja não é lugar de pessoas perfeitas, correto? Tá bom? Se você entrou, está vendo alguma coisa, você está imaginando errado. Igreja não é lugar de pessoa perfeita. Então, mesmo os relacionamentos dentro da igreja, você vai também, né, aqueles porco-espinho, vai dar umas cutucadas, é normal. Por isso que a gente tem que crescer nos nossos relacionamentos. Mas o que mostra aqui na palavra de Deus, nesse versículo,
É a gente notar se o nosso relacionamento está sendo bom, ou está mudando nossos bons costumes, corrompendo nossos bons costumes. Poderia perguntar assim para você, dentro da igreja, não vou nem falar lá do trabalho, lá de casa. Os irmãos você mais se relaciona, se importa com oração, com jejum. Jejum é uma palavra em extinção, né, no meio cristão. Né? Jejum, leitura da Bíblia, cultuar a Deus, santidade, fidelidade. São coisas que a gente tem que rever. Amém, gente? Reveja seus relacionamentos, analisa bem. Tem mais um texto nesse mesmo tópico aqui, em Provérbios 22, 24 a 25, também gosto demais dele. Olha como é que ele nos orienta. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Isso aqui é versículo para adolescente, jovem, ter na manga, né? E o idoso também, porque se você gravou na adolescência, você não esquece mais nunca. Eu vou olhar só os verbos aqui para nós. Em primeiro lugar, não associar. Quem são os seus sócios? Fala, que negócio de sócio? Isso eu não tenho empresa, pastor? Adriana, sabe o que é o sócio? É o parça. Você tem um parça, não tem? Sabe o parça? Então, com quem você está associando? Qual é o parça? Não precisa ter empresa para estar se associando. É o parça. Só que o parça, muitas vezes, não é nem só um mau humor, está tendo uma vida completamente errada. E a gente vai na onda, quando você vê, acontece, né, porque aí vem, olha os verbos, associar, depois andar com esse cara, com essa pessoa. Você começa a andar, está andando junto, quando você vê, diz o texto, você está imitando essa pessoa. Que é normal, gente, a gente aprende uns com os outros. Ser humano é uma pessoa influenciável, não adianta você achar que você não está sendo influenciado, a gente está aprendendo. A gente aprende uns com os outros, a gente é influenciado no movimento, e isso faz parte. Agora, a gente tem que filtrar as coisas. E os relacionamentos são muito importantes para a nossa caminhada, para que a gente esteja bem, para que a gente viva uma vida com Deus corretamente na presença de Deus. Ok, gente? Estão comigo, sim ou não? Continuando, para a gente não demorar muito, outro texto dentro dos relacionamentos, se é os relacionamentos que podem guiar as nossas vidas, devemos analisar bem. Um texto também muito conhecido dentro do Antigo Testamento, em Números 13, 31, você pode ler lá comigo. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Esse texto é clássico, porque o povo de Deus foi tirado do Egito, liberto da escravidão do Egito por Moisés, né, na liderança de Moisés, tirado por Deus na liderança de Moisés. O povo de Deus caminha 40 anos no deserto, recebendo milagres, tendo lutas e muitas dificuldades, sim, mas experimentando milagres e milagres de Deus, e chega na hora que eles estão diante da terra prometida, da promessa, na hora que vai acontecer o negócio. Aí é enviado lá 10 representantes do povo, 10 pessoas representando o povo, para confirmar se aquela terra é de fato tudo que Deus tinha prometido, que estava escrito. E aí eles voltam dando o relatório, está tudo correto, bate, tudo perfeito. Toda a promessa está ali, tem tudo, terra que mana leite e mel, a gente vai prosperar. Agora, você tem que entender o contexto, né, no Antigo Testamento, que a terra não era tomada, a promessa não ia ser assim, tipo, vai cair do céu, você já está reinando na terra. Eles tinham que tomar a terra, guerrear pela terra. E aí começou, 8 pessoas dos 10 representantes, 8 pessoas começaram a
fake news para todo lado. Naquela época não tinha o WhatsApp, mas tinha a língua, né? Não precisa do dedinho no WhatsApp. E começaram, gente, encher a cabeça de todo mundo. Não, você já viu o tamanho dos homens lá, são tudo gigantes, a gente não vai conseguir. Tem realmente, a terra é boa, mas a gente não vai conseguir, não é de Deus, Deus não quer que a gente entre lá. E o que aconteceu, gente? Uma multidão, o povo de Deus, se fosse contextualizar, a igreja toda foi influenciada através deste relacionamento com essas pessoas. 8 pessoas mudaram a opinião e a fé, a visão de todo o povo de Deus. Aí ficaram lá 2 pessoas, Josué e Caleb, os coitadinhos. E o povo disse o seguinte: nós não vamos entrar. E o povo foi tão influenciado que eles planejaram matar Moisés, cometer um homicídio. Está lá no texto. Eles queriam matar Moisés, então a gente mata Moisés, a gente volta para a escravidão no Egito e vamos viver a nossa vida. E chega desse negócio de terra prometida, de promessa de Deus. Você entende isso? Mais de 40 anos ali, experimentando relacionamento com Deus, vida com Deus, vendo um milagre acontecer. Uma caminhada, gente, de 40 anos, não foi de um dia para o outro. Para chegar neste momento, deixar que 8 pessoas enchem a cabeça delas, e elas jogam tudo para o ar, ainda queriam matar o irmão Moisés, que era o líder ali, e abandonar Deus e tudo aquilo. Parece uma loucura, a gente pensa, não, eu nunca faria isso. Olha cá. Isso acontece no nosso dia a dia, gente. Muitas vezes a sua amizade fala muito mais forte do que a verdade da palavra de Deus. Muitas vezes o seu relacionamento, seja ele qual for, está falando mais forte do que a palavra de Deus. Eu uso um exemplo assim, eu falo com o pessoal. Aí você tem uma pessoa que eu sou amigo do Adriano, bem amigão do Adriano, e o Anderson, claro, né, não sou lá tão amigo. Palmeirense não dá nem para ser amigo desse jeito também. Então, pessoa certa. Aí, eu sou amigão do Adriano, do Anderson não, porque é palmeirense. Aí o Anderson tem um probleminha lá com o Adriano, mas o Adriano que errou feio mesmo. Mas, eu sou amigão de quem? Do Adriano, correto? Quem errou com o Anderson foi o Adriano. Está visível isso. Mas aí eu vou fazer o quê quando eu vou entrar nesse negócio? Eu vou defender a verdade, falar, não, Adriano, realmente você errou com o Anderson e tal, você é meu amigo, mas eu tenho que te falar a verdade. Ou eu vou ficar, não, Anderson que está errado. Normalmente, não sei no mundo de vocês, mas no mundo aqui de um mortal, né? Não pessoas perfeitas, mas aqui no mundo dos pecadores, é assim que muitas vezes eu me vejo. É ou não é? Quem é pecador igual eu, tem gente aí? Então, mais um conselho para nós, são dos nossos relacionamentos. Quem vai guiar a nossa vida em 2023? Olha para os seus sentimentos, cuidado com seus sentimentos, sua vida sentimental. Olha também para os seus relacionamentos. Cuide com as pessoas que você está se relacionando. Cuide dos seus relacionamentos, não deixe que isso seja prejudicial. Amém, gente?